sim com Deus. Vamos lá, vamos continuar o texto. Êxodo 14. Lê o 15 aí, Flavinha, por favor. 14 e 15. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. 16, irmã Geralda. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e o prende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha para mim. A questão é, irmãos, você acreditar nesse Deus que você não vê, mas crer que Ele está fazendo. Se você não tiver uma vida de oração, eu vou voltar a falar, irmãos. Muitos questionam a forma que eu falo, porque não sabem aquilo que eu sinto. Muitos vão te questionar por aquilo que você fala, mas não sabe aquilo que você sente quando está perante Ele. Muitos vão te julgar por aquilo que estão vendo, e família às vezes é uma praga. A minha avó dizia que quem faz mal à carne é o próprio sangue, porque a convivência, olha bem a colocação, a convivência nos faz ser Deus para julgar além dos nossos olhos, e não é. O que você vê é aparente, é perecível e se acaba, para aquilo que Deus revela é algo que está além do seu ponto de vista e na sua própria vontade. Vamos continuar o texto. 17. Não, vamos pular já isso aí, essa parte aí. Olha bem. Lê o 18 aí, Núbia, por favor, querida. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nós Nos seus carros. e nos seus cavaleiros. Lê o 19, meu amor. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Meu Deus. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles que... Meu Deus, que coisa linda. E a nuvem era trevas para aqueles que para estes clareava a noite. De maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Olha para mim. Olha que cena interessante. Estava Israel e os egípcios lado a lado. E os egípcios não conseguiam enxergar os israelitas. Para os egípcios havia trevas, e para os israelitas havia a coluna de fogo. Aí eu estou falando para vocês aqui, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10. Estamos lendo aqui o que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10. Porque o povo passou pelo meio do mar a pés enxutos. E como você vai acreditar nisso? Hoje, o mar vermelho existe. Hoje, todo mundo sabe que no meio do mar passou um povo através da mão de um Deus. Aí, para nós hoje, o que seria difícil? Difícil, porque eu e você pertence a Deus. Depois você vai ler com calma esse capítulo de Êxodo, capítulo 14. Você vai ler, você vê o que Deus fez e o que o povo fez e o que Deus fez depois. Essa turma aqui que saiu do Egito, Deus matou todo mundo. Sabe por quê? Porque o povo viu tanto sinal. Porque Deus, Ele fez sinal no Egito e milagres
no deserto. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Essa palavra tem que mexer com a sua estrutura. Irmãos, se eu fosse ouvir toda a voz que fala, nem estaria mais em Minas Gerais, aqui em menos em Minas Gerais, porque as vozes são sempre opostas à única voz. Para você entender o que Deus quer fazer, você tem que ter intimidade com Ele. Você não vai entender. E eu vou voltar a falar. Se você ora, está difícil, imagina se não orasse. Né, irmã Geralda? Né, irmão Paulo? Paulo e Núbia, Deus requer mais de vocês. Mas vocês balançar a cabeça e concordar e não agir, é ir no banheiro e não lavar as mãos quando sair. Peguei você, viu? Não é assim, Paulo? Quando vai no banheiro, Paulo? E aí, meu amigo? Meu amigo, rapaz, é você? A mesma coisa, irmãos, é a igreja. Se a gente ouve que Deus está falando, eu até postei hoje, não sei se vocês leram, que eu coloquei lá na mensagem ontem, eu postei o seguinte, e vou falar de novo aqui, irmãos. Aí a minha pastora, ela fala assim: está se ouvindo? Não, não estou me ouvindo não. Deus falou através de alguém, e esse alguém está falando para ouvir. Porque eu não falo para mim, eu ouço dele e falo para você. E olha, nós estamos aqui, vamos supor aí, a mensagem, vamos supor a mensagem seja 45 minutos. 45 minutos. Olha aqui, irmãos, eu falo para você isso com toda certeza. Se eu perguntar aqui o que foi pregado no domingo e o que você entendeu, você nem vai lembrar do texto que você leu, porque a nossa mente, infelizmente, não tem essa capacidade. Por isso, quando eu gravo, depois eu gravo e publico no YouTube, eu me ouço. Sabe por quê? Porque o Deus que fala com você, primeiro fala com aquele que está falando. E eu quero ir nas entrelinhas. O que Deus quer dizer? Irmãos, a Bíblia é um manual de regra e de prática. Se você não ler a Bíblia, você está em maus lençóis. Aí o que Satanás fala? Você lê, e o que você não muda? Que a Bíblia não muda, o que muda é o Espírito Santo quando você quer a mudança. Você entende isso? Se a Bíblia mudasse, no catolicismo lê a Bíblia, na macumba se lê a Bíblia, no budismo se lê a Bíblia. E por que não mudam? Porque não é a Bíblia que muda. Quem muda é o Espírito Santo, que age através da sua vontade. Deu para entender, irmã Geralda? Deu para entender, Paulo? Você pode ler a Bíblia e não mudar, porque a Bíblia não muda. Quem muda é o Espírito do Senhor, através da sua leitura, meditação e perseverança. A Bíblia não vai mudar nunca você. Quem tem que mudar é você. Você muda, lê a Escritura. Olha, irmãos, quem toma medicamento sabe como é que funciona. Se tomar um medicamento, o que vem dentro da embalagem? A bula. O que você faz com a bula? Joga fora? Não. Você vai ler quais os efeitos que o remédio causa, os efeitos colaterais, as contraindicações, não é isso? Deveria ser, não fazem isso, deveria ser. Irmão, tem gente que toma medicamento
do tempo da vovó, pensando que é um medicamento que a vovó funcionava, que não sabe os efeitos que causa no futuro. Tem medicamentos que parecem ser nocivos, mas é um veneno no progresso. Hoje, causa um efeito para a cura daquele problema. Mas quais os danos que pode causar em outra área do seu corpo? Nenhum médico, certeza nenhum médico tem certeza do remédio que te passa. Mas o remédio funcionou. Será que funcionou? Teu filho, o que vai dizer depois? Porque vai tudo passando pelo fígado. Passando pelo fígado. Irmão, eu dou 2 remédios manipulados: astragalos e maca peruana. Porque é para disposição, é para célula, é para malhar, o malho. E, irmãos, interessante que eu manipulei esses dois complementos. É suplemento que eu manipulei: maca peruana e astragalos. Eu tomei há muito tempo. Tem 2 efeitos. Primeiro, que ele é natural. E segundo, que eu pesquisei para saber os efeitos. Você vê que existe a cibalena? Existe ainda a cibalena? Não existe mais não, né? Existe a cibalena? Hoje é paracetamol. Sempre existiu, é uma forma, paracetamol é uma fórmula. Cibalena é outra. Na época da minha avó, sabe o que era? Toma um boldo. Carquejo. Tá com dor? Toma um chá de carquejo. Tá com dor? Toma um suco de laranja. Era algo natural. Hoje, a química, né? A química dos medicamentos acaba de um lado melhorando e estragando o outro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quero falar dessa mensagem. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim, mas percebeu que sempre a nossa carne quer fazer aquilo que não é bom? Olha aqui, vamos lá, para fechar a conta, passar a régua, 10 para as 9. Êxodo ainda, 14. Aleluia. Amém? 14, 26, irmão Geraldo. Geraldo. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Núbia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar. Ao amanhecer, e os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Flávio. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos do faraó, que haviam seguido o mar. Nem ainda nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Meu Deus, que coisa boa, hein? Que coisa boa, hein? Está escrito. Aí Paulo lá, nós lemos, Paulo, olha, lembra como Deus fez e o que aconteceu com o desobediente. Irmão, eu poderia falar muitas coisas para vocês aqui,
Porque é assim, quando a palavra é para mim, eu posso aceitar a correção, aceitar o que estou ouvindo e não questionar. A palavra de Deus não é para Deus, a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus não é para as paredes, é para a sua imagem e semelhança. Você não pode amanhecer o dia sem ler a palavra de Deus. Você não pode amanhecer o dia sem orar, né? Porque geralmente é assim: quem não ora vai sempre ter dificuldades para orar. Deu para entender? Quem não lê a Bíblia sempre terá dificuldades de ler a Bíblia, que não é o seu hábito. Nós temos que entender, guarde isso. O crente que muito ora e pouco lê é um crente carnal, que não tem raízes. A raízes é a palavra. E o crente que muito lê e pouco ora é um crente vazio, porque a oração é a água e a palavra é a semente. É uma coisa ligada à outra. Se você já viu alguma vez como uma semente lançada na terra, troca o caminho, filho, por favor. Observe que tudo que Deus fez, que Deus faz, Ele faz perfeito. Uma mulher, eu tinha até esse vídeo, eu tinha até essa publicação de como é formado um ser humano. Desde a introdução do espermatozoide até a formação de orelha, nariz, olhos, até a concepção. É algo, irmãos, que a medicina não tem como explicar. Porque tudo que Deus faz é inexplicável. Tudo que Deus faz é perfeito. Irmãos, gelado, filho. Irmão, você percebeu que você tem unhas em cima do dedo? Para que serve unha em cima do dedo? Você não sabe para que serve, mas Deus sabe para que Ele fez. Já percebeu? Você tem cabelo na cabeça para quê? Para que você tem cabelo na cabeça? Deus me faz. Por que o homem tem pelo no corpo e a mulher não tem? Por que o homem tem um caroço aqui, ó? Parece que ele engoliu um caroço de manga e a mulher não tem? Carregando um caroço de manga, tá aqui, né, Paulo? Por que, irmãos? Tudo que Deus faz com um propósito. Por que a mulher saiu da costela de Adão e não dos pés e nem da cabeça? Vai explicar, não tem como explicar. Vai explicar que a sua medula óssea pode ressuscitar uma pessoa morta. Vai ver quantos neurônios você tem na sua cabeça, nessa massa cinzenta, tudo conectados. É obra de Deus, irmãos. É obra de Deus. E o que a gente faz com toda essa maravilha? Nada. Não faz nada. E se bobear, ainda roubamos o que pertence a Deus. Por isso, irmãos, essa mensagem é para você pensar mesmo. E o grande problema de você, às vezes, querer fazer para Deus o que muitos não fazem, é que você passa, às vezes, a ser, para alguns, que você não é. Você servir a Deus é obrigação, não é a favor. Porque Deus, Ele te serve desde quando você foi gerado. E às vezes nós queremos servir a Deus, agora vamos embora. Queremos servir a Deus a nossa maneira. Porque nós vamos ser, Deus, fica aí, o negócio aqui é comigo. Está errado, irmãos. Sempre ser dependente de
Deus. Que se você for dependente de Deus, Ele enviará anjos que vai te servir no final desse deserto. Amém? Vamos ficar de pé? Acabou o meu tempo, acabou o milho, acabou